Boa noite. Pernambuco está em alerta. Nos 2 primeiros meses deste ano já foram registrados 647 homicídios contra 518 no mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, o aumento já chega a quase 25%. A última queda no número de mortes aconteceu há um ano. Os dados são muito preocupantes e põem no centro da discussão o Pacto pela Vida, programa de controle da violência que serve de modelo para vários estados do país. O Recife ainda aparece como a 39ª cidade mais violenta do mundo e a 13ª do Brasil. Mas até que ponto os últimos números não vão afetar essa posição? O que está sendo feito para que o índice baixe ao invés de aumentar? Isso não revela uma tendência muito preocupante? Criminalidade é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos Gilson Antunes, doutor em Sociologia e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas de Saúde e Segurança Pública da UFPE. Joselito Amaral, diretor de Polícia da Secretaria de Defesa Social. E você também pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. E vamos começar questionando esses números que foram colocados, né? Quer dizer, está se registrando um aumento da criminalidade, sobretudo agora no começo deste ano. Joselito, a que podemos atribuir esse aumento nos índices? Na verdade, a gente precisa compreender o Pacto pela Vida como um plano estadual e de uma política dinâmica. Então, ele possui, na sua própria concepção, operações que são revistas, planejamentos que são alterados e o diagnóstico é feito uma vez por ano e a cada ano essas operações são renovadas para que a polícia tenha o estabelecimento das metas e saiba, através do diagnóstico, tendo em vista as áreas territoriais de segurança integradas, possam atuar com seus planos de ação. Então, a meu ver, esse foi um trabalho desenvolvido desde a concepção do Pacto pela Vida, lá em 2007, e que os profissionais de segurança pública, dos quais me incluo, terão a capacidade de, diagnosticando os problemas, trabalhando com a motivação desses crimes, que são os CVLIs, os crimes violentos letais intencionais, poderão, através desse planejamento, alçar novamente a curva descendente da criminalidade violenta no Estado. Gilson, antes a tendência era de queda e de repente a tendência passa a ser de alta. A gente já fez essa provocação, né, de que é preocupante, a sociedade acha que é preocupante. Você, como pesquisador, também tem essa compreensão? Bom, o que nós temos verificado a partir dos estudos que foram realizados com dados que vêm da própria Secretaria de Defesa Social e do Banco de Dados do Infopol e com os dados do DataSUS também, que vem do Ministério da Saúde, a gente pode colocar o seguinte, que essa tendência ela já tem se manifestado a partir de 2012. Já existe uma tendência de um incremento do número de CVLIs e principalmente da taxa de CVLI a partir de 2012. No entanto, nós não podemos esquecer que essa taxa, no período de 2007 a 2012, ela sofre uma redução de quase 50%, chegando, se não me engano, a 57% do CVLI, da taxa de CVLI. Ou seja, a gente tem ciclos, inclusive, de incremento dessa taxa de CVLI e a gente tem ciclos de redução dessa taxa de CVLI. A gente pode estar sofrendo agora, nesse momento, um momento de incremento do número de homicídios. Como se mede essa taxa? Pronto, essa taxa é calculada a partir do número de homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínio, dividido pelo total da população aqui do Estado, multiplicado por 100 mil. Então, aí a gente obtém essa taxa de CVLI. No entanto, o que a gente verifica também, e isso é importante dizer, é que nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, eles não foram os meses mais violentos, vamos dizer assim, no Estado. O mês de março foi um mês, inclusive, que superou
o número de homicídios de janeiro e fevereiro. Ou seja, a gente pode estar sofrendo também, em março, um aumento desse número de homicídios. Pode parecer um pouco fria essa análise, quando a gente está falando estatisticamente, de significância estatística principalmente. No entanto, o que passa muito pela mídia é exatamente as questões mais emocionais e subjetivas que estão relacionadas ao aumento da criminalidade. E quando a gente fala em aumento da criminalidade, tanto Joselito, que é um profissional de segurança pública, quanto eu, enquanto sociólogo e pesquisador da área de sociologia do crime, nós trabalhamos muito com uma análise de planejamento. Então, a gente não faz uma análise no que diz sentido do mês a mês. É importante fazer, sim, essa redução, mas a gente tem que ter uma perspectiva anual, inclusive a partir de um projeto de planejamento, de perspectiva para todo um governo. E isso envolve todo o nosso conhecimento que nós tivemos a partir de 2007, principalmente com a implementação do pacto, de uma regressão nessas taxas. Então, na verdade, é um momento que a gente tem que saber lidar com esse incremento, mas isso não esgota as nossas possibilidades de, novamente, reduzir essas taxas. E outro ponto importante, só para não esgotar o tema, é que parece-me que muitas vezes há um alarmismo, muitas vezes de diversos meios da mídia, no que diz respeito a Pernambuco. No entanto, se nós formos olhar na nossa região, todas as outras capitais do Brasil e os outros estados do Brasil sofreram um incremento muito maior do que Pernambuco. Certo. A gente aprofunda essa discussão, Certo. A gente faz essa análise comparativa de Pernambuco com outros estados, mas ainda um pouco em cima desse diagnóstico, né, dessa análise geral da situação. Você colocou bem a questão do mês de março, né, e um mês de março que, pelo menos para a sociedade, os números ainda não chegaram. Não sei se Joselito já teria uma parcial desse mês de março, né, com esse aumento em um ano anterior. Bom, independente de ser março, ou de ser janeiro, ou de ser fevereiro, o fato é que aumenta, né? Está havendo aumento. E esse aumento ele tem uma causa, né? Essa causa ela ainda precisa ser colocada mais claramente aqui no nosso programa. Então, a palavra volta para você, Joselito. Na verdade, o mês de março apresentou, nesses últimos 15 dias, uma redução comparada ao ano passado. Nesses 15 dias? Sim. A questão do aumento... Em relação a janeiro e fevereiro, já melhora? Ou... Não, em relação a março. Em relação a março do ano passado, em relação a janeiro e fevereiro, O não. importante, como foi dito, é que o Pacto pela Vida, esse Plano Estadual de Segurança Pública, é algo inédito. A gente não enxerga no Brasil, e o estudioso o colega pode confirmar, o que nós encontramos são projetos que não tiveram continuidade, projetos que não demonstraram a sua eficiência, e o Pacto pela Vida é algo, a meu ver, consolidado. Então, quando a gente observa que há essa inflexão, muitas vezes, ascendente ou descendente, de um ano para o outro, nós tivemos o ano 2011, um ano dificílimo, mas em 2012, 2013, novamente recuperamos a curva acentuada de descendência dessa criminalidade, né? Então, com muita tranquilidade que a gente observa o empenho dos órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social no combate a essa criminalidade, mas num combate bem diferenciado. A gente observa desde a capacitação do policial que sai da academia de polícia, com outra concepção, com o apoio da inteligência, a ferramenta de inteligência utilizada nessas intervenções, não criminalizando ainda mais a pobreza, mas sim atuando de forma eficaz nessa criminalidade e evitando ao máximo possível eventos danosos nessa intervenção. O que é que eu quero dizer com isso? Que independente do nível de formação, o nível social do envolvido nessa criminalidade, as operações de repressão qualificadas têm alcançado esses indivíduos. Então, nós temos operações que visam o combate do CVLI, operações que visam o desvio financeiro, a corrupção, operações, o desvio da conduta do policial na sua atuação. E é com muita tranquilidade que eu digo, com muita segurança, que nós vamos reverter, e o Pacto pela Vida tem demonstrado isso pela capacidade de interação, nós observamos nos seus pilares. Sim, mas, delegado, a gente fez aqui um questionamento sobre as causas. Certo. Quer dizer, assim, concretamente, objetivamente, quais são as causas dessa criminalidade hoje aqui no Estado?
As causas da criminalidade são comuns, né? Não tem nada de inédito nesse diagnóstico. O tráfico de drogas, né? A criminalidade, a atividade criminal, o envolvimento nessa prática tem levado. Nós percebemos que o perfil de vítimas e autores desses crimes são muito semelhantes. Então, eles têm uma antecedência ou uma vida pregressa, há uma semelhança entre esses dois atores, vítimas e autores desses homicídios. E o que é que a gente observa? O Estado de Pernambuco hoje trabalha com a motivação desses crimes, então procura entrar na subjetividade do autor desses homicídios e, a partir daí, traçar essa investigação ou dirigir a investigação neste sentido, trabalhando a motivação. E o que a gente percebe, e isso é muito claro, o tráfico de drogas tem sido a maior motivação desses crimes. E para isso, há dentro do Pacto pela Vida... Assaltos, por exemplo, se situa dentro de que percentual, se a gente for fazer um comparativo? Os latrocínios, eles não têm um percentual muito alto. Eu lembro, quando fui gestor do DHPP, isso em 2010, os latrocínios na capital pernambucana correspondiam a 0,96%. Então, não chegava a um ponto percentual. Então, não seria esse o diferencial dessa criminalidade, embora nós também acompanhamos e estamos voltados para o combate ao CVP, que são os crimes violentos contra o patrimônio. Mas os homicídios, de fato, têm ocorrido por envolvimento das vítimas, infelizmente, em sua grande maioria, é óbvio que há exceções, na criminalidade. Bom, eu gostaria, já que o Joseli tocou no ponto do tráfico de drogas, e tu chegaste a falar dos assaltos, eu vou ampliar um pouco essa discussão dos assaltos, porque além do latrocínio, a gente está falando de CVLI e associa diretamente a latrocínio. Mas, se a gente for colocar em termos de um crime contra o patrimônio, a gente tem que entender que esse pode ser um crime conexo e que pode gerar, posteriormente, também uma situação de homicídio, independente de ser latrocínio ou não. Mas pode gerar uma situação de homicídio no futuro. Agora, o que interessa, me parece que é muito importante em relação ao tráfico de drogas, é que a gente entenda a posição que ocupa hoje em dia o traficante nas nossas comunidades, principalmente as comunidades de classe popular. Então, o traficante, me parece que ele passa a cumprir um papel também, muitas vezes, de protetor da comunidade. E que isso, de certa maneira, é uma quebra dos laços de sociabilidade entre os moradores da comunidade. Muitas vezes, os moradores da comunidade preferem ouvir ou seguir determinadas ações dos traficantes do que seguir das lideranças comunitárias. Me parece que o pacto talvez tenha perdido um pouco o fôlego nesse sentido, mas me parece que ele pode retomar, que é não investir somente na repressão qualificada, mas investir também nas ações preventivas. Nesse sentido, ele tinha sido muito feliz até, me parece, o ano de 2012. As ações, elas traziam mais para dentro, inclusive da reunião dos gestores, elas traziam mais as lideranças comunitárias. Você poderia citar algumas dessas ações que você considera que hoje estão perdendo força? Eu poderia citar, inclusive, em algumas ações que eu participei enquanto técnico de um projeto chamado Urbal. Foi um projeto que foi realizado, inclusive, com o apoio da Secretaria de Defesa Social e da Comunidade Europeia, aqui em Recife, nos anos de 2010, 2011. E foi em Santo Amaro. Então, existiam diversas ações em Santo Amaro que unificavam governo federal, governo estadual, inclusive o município de Recife e instituições até não governamentais de fora do Brasil, instituições internacionais, como é o caso do Projeto Urbal. Então, eram ações que elas envolviam lideranças de dentro de Santo Amaro, que era o foco do projeto, e traziam essas lideranças que resgatavam, inclusive, os jovens que estavam associados a ela. Por exemplo, o Centro da Juventude, aqui muito próximo, aqui na Avenida Norte, teve diversas ações nesse sentido, com apoio da Secretaria de Defesa Social e com apoio também da Secretaria de Educação. Então, existiam diversas instituições e o apoio do governo de Estado para essas ações preventivas, numa lógica de integração.
E me parece que talvez tenha perdido um pouco o fôlego essas ações, não só em Santo Amaro. Existiu também um outro projeto? Depois a gente Diga. volta. Vamos para Joselito. Considera que esse tipo de ação tem perdido realmente o fôlego, Joselito? E se está perdendo o fôlego, por quê? O que estaria realmente acontecendo, o que estaria por trás disso? Para que um modelo, né, tão funcional, tão exemplar como esse que o Gilson está colocando, ele fique, ou seja, ele se disperse. Na verdade, a gente observa, eu acho muito pelo contrário, uma atuação forte de outras câmaras, que não a de defesa social. O que é importante frisar que, embora o comitê de governança seja exercido pelo próprio governador, há as câmaras que atuam nesse comitê executivo, entre elas a Câmara de Prevenção Social, a Câmara de Articulação entre os poderes, e nessa de Prevenção Social, de enfrentamento ao crack, há vários serviços prestados, como a Escola Aberta em Tempo Integral, da Secretaria de Educação, que são secretarias que atuam em parceria com a Secretaria de Defesa Social, nessa percepção, nessa atuação da prevenção, desse olhar para a prevenção. Agora, de fato, as polícias, como a Polícia Militar, com a sua prevenção, ostensividade, e a Polícia Civil na repressão, tem mais esse viés, digamos assim, combativo na questão da criminalidade. Eu percebo com muita franqueza o empenho do governador Paulo Câmara, que recentemente, agora esse final de semana, esteve em Petrolina, com o seminário Todos por Pernambuco, ouvindo a população, que legitima cada vez mais o Pacto pela Vida, e óbvio que após o término dessa peregrinação por todo o Estado, serão gerados relatórios que poderão subsidiar ainda mais ações nesse sentido, no sentido da prevenção. O que você considera mais eficaz, de fato, é prevenção ou repressão? Eu acho que a atuação em conjunto de ambas, a prevenção e a repressão. A prevenção no sentido de evitar, e o que foi plantado de 2007 para cá, a gente já começa a colher, né, embora haja esse aumento, essa ascendência na criminalidade, sobretudo a letal, mas esse período já demonstrou que uma atuação com diagnóstico, com planejamento, uma atuação qualificada com inteligência policial é capaz de reverter esse quadro. Agora, obviamente, trabalhando em parceria, a prevenção e a repressão. Nós precisamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho e você nos acompanha dentro desse debate sobre criminalidade em Pernambuco. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema criminalidade. Participam do programa Gilson Antunes, doutor em Sociologia e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas de Segurança Pública da UFPE. Joselito Amaral, diretor de Polícia da Secretaria de Defesa Social. Bem, Gilson, há sempre um questionamento sobre o perfil, né, de quem está envolvido com a violência, seja como vítima, seja como homicida, seja como algoz, né? E nesse caso específico de Pernambuco, qual é o perfil dessas pessoas? O negro, ele acaba ocupando uma posição de destaque dentro desse quadro? O pobre, o periférico, né? Então há alguns estereótipos que são estabelecidos pela própria sociedade, e até que ponto isso se revela lá na hora em que vai se buscar os números. Ou seja, e até onde a gente precisa ter o cuidado para não simplesmente demonizar ou criminalizar as pessoas por fazerem parte desse grupo. Pronto, é importante tu tocar nesse ponto, porque era até uma questão que eu ia colocar aqui, que diz respeito ao seguinte: sim, são os pretos, os jovens e os pobres que são tanto os autores quanto as vítimas de homicídio. E agora, eu poderia até apontar aqui algumas áreas, a partir de alguns estudos que nós fizemos, inclusive em parceria com a Secretaria de Defesa Social, de algumas regiões, seja de Recife, algumas regiões de desenvolvimento aqui no estado, onde esse perfil mais se manifesta. No entanto, o que eu gostaria de salientar na verdade, que a gente tem que trabalhar com essas contradições sociais.
Por quê? Se a gente fica enfatizando muito, sim, são os pretos, são os pobres e são os jovens. Agora, se a gente for verificar esse argumento dos jovens, o maior número de jovens comete crime ou não comete crime? Não comete crime, não comete homicídio. Então, a gente, na verdade, esse tipo de argumentação, o maior número de pretos comete crime, das pessoas de etnia negra, comete crime ou não comete crime? Não, eles não cometem crime. Então, muitas vezes, a gente pode, ao mesmo tempo que tu está colocando estereotipar, me parece que o que a gente tem que fazer é lidar com essas contradições sociais. Se a gente for pegar dentro do sistema penitenciário, sim, a gente vai ter mais jovens, a gente vai ter mais pessoas negras também dentro do sistema penitenciário. Ok, então o que nós precisamos fazer em relação a isso? A gente precisa entender como é que são construídas essas categorias dentro, principalmente, do sistema de justiça criminal. Porque muitas vezes a gente coloca muito o papel de importância da polícia, enquanto a primeira identificação, as polícias, seja militar, seja civil, no entanto a gente esquece o papel do Ministério Público e o papel do Judiciário, que numa lógica de incriminação, que é todo um processo de racionalização de instrumentos jurídicos, de como fazer uma pessoa ser acusada e ser condenada, a gente precisa entender também o papel, por exemplo, do Judiciário e do Ministério Público, que muitas vezes é deixado de lado, principalmente o Judiciário. Me parece que a participação do Judiciário ela poderia ser um pouco mais intensiva, inclusive, nessa tentativa de redução da criminalidade. Por quê? O Judiciário tem um papel fundamental. Se a gente for, nós fizemos uma pesquisa no NEPS, inclusive, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com o CRISP, que é um outro grupo de estudos lá da Universidade Federal de Minas Gerais, em que nós conseguimos aprender uma realidade que o maior tempo que leva um processo até o momento da condenação no caso do suspeito e dele ficar aprisionado, a gente vai verificar que às vezes levam 8 anos para esse sujeito acabar sendo julgado. Ele pode até, inclusive, não conseguir, a acusação não conseguir culpá-lo, mas ele fica preso durante todo esse tempo. Isso pode causar uma sensação, inclusive, de impunidade na população. E se a gente verificar, nesse mesmo estudo, em torno de 11% dos agressores, os potenciais não, mas os suspeitos de terem cometido homicídio, eles morrem durante esse processo. E isso poderia ser evitado. Joselito, de que maneira essa questão da estratificação social, né, dessas diferenças de classes, são tratadas no âmbito da polícia, para que não haja uma presunção? Para que, de repente, a gente não fique com aquela impressão de que alguém foi submetido a uma batida policial, passou por o que o pessoal popularmente chama de baculejo, por ser pobre e não... se tivesse ao lado, ou se tivesse uma dupla ali, um pobre e um rico, o que teria ido para o baculejo seria o pobre e não o rico, seria o negro e não o branco. De que maneira essas questões elas são tratadas, até como forma educativa no âmbito da polícia? E são? Elas são tratadas desde a formação do profissional de segurança. Então, nós temos aí, na grade curricular desses profissionais, 70% da sua grade curricular com a inserção de direitos humanos em todas as disciplinas. Então, desde as técnicas de abordagem até a própria investigação, e quando a gente fala em investigação com intervenção qualificada, a gente fala, de fato, em deixar de lado a truculência que a polícia originalmente tinha no seu histórico, essa atuação de forma truculenta com a população, e hoje o que você vê são intervenções policiais sem um único disparo, e você consegue, em uma única atuação, desarticular toda uma organização criminosa. Então, houve uma evolução nesse sentido e, obviamente, quando a polícia passa por sai dessa intervenção na força para uso da inteligência, você tem minimizado esse efeito sobre a sociedade. Um outro aspecto importante e relevante é essa política transversal do Pacto pela Vida, que permite, com a articulação de poderes, a participação desses outros atores do sistema de justiça criminal, como o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Defensoria Pública,
nesse trabalho eminentemente ou inicialmente policial. Então, o que a gente observa é o seguinte, por exemplo, no que pese 2014, termos um aumento nessa violência letal, digamos assim, na taxa de mortes de mulheres, ou seja, assassinatos de mulheres, nós tivemos uma redução de 5,96%, quase 6% de redução. E o questionamento que vem de imediato é o que é que foi feito? O que é que foi feito? A Polícia Civil, com as suas delegacias especializadas das mulheres, em todo o estado, são 10 delegacias, pugnaram por essas medidas protetivas que a Lei Maria da Penha dispõe e permitiu com isso o afastamento desse agressor, tirando as mulheres dessa estatística, ou com a redução, uma incidência nessa redução. A média nacional não foi 10%? Veja, eu não tenho a média nacional, eu tenho a média do estado. O que a gente teve de redução no estado foi de 5,96% na taxa. Então, é uma redução significativa se considerarmos que o estado teve um aumento em 2014 da criminalidade violenta ou nos homicídios. Então, Perdão, esses 10% são relacionados à Lei Maria da Penha nos últimos 10 anos, né? Então, chegou-se a uma média nacional de 10%. Eu estou falando do ano 2014. Certo. Né? Então, um outro dispositivo importante que foi utilizado, ou meio empregado nessa investigação, foi o uso da tornozeleira eletrônica, que desta feita permite à mulher monitorar a aproximação do agressor, que embora a lei, em sua concepção, já traga essa relevância do afastamento, a importância desse afastamento, o Estado de Pernambuco adquiriu 50 tornozeleiras que são utilizadas e que, desta vez, permitem que a mulher retome a sua vida, né, e possa, desta feita, monitorar o agressor e não ser monitorada por ele. Nós estamos falando aqui da mulher enquanto vítima. E quando se fala de criminalidade, quase sempre se vem logo de imediato a imagem do homem. A mulher, ela tem cometido muitos crimes também. E que tendência, existe uma tendência de crescimento disso, sobretudo quando a gente fala em envolvimento com o tráfico? Certo. Não, antes de te responder isso, eu gostaria de retomar um ponto que estava sendo colocado no início, que eu acho muito importante também, que é o ponto seguinte: muitas vezes quando a gente fica fazendo essa relação ou procurando algumas soluções, algumas respostas para por que ocorre o etiquetamento, por exemplo, de instituições de controle social como a polícia em relação a determinados ou específicos grupos sociais, seja pobre, seja jovem, seja negro, seja o local onde ele reside. No entanto, nós esquecemos uma dimensão muito importante, que é a seguinte dimensão. Enquanto pesquisadores, nós não podemos esquecer do seguinte, que existe um movimento também de demonização dessas instituições, demonização dos próprios policiais, em relação aos policiais, como se os policiais fossem uma corporação, uma instituição que está fora da sociedade, que está deslocada da sociedade. Como bem Joselito falou, existe uma carga, inclusive uma matriz curricular, melhor dizendo, que envolve direitos humanos, ética, cidadania, promoção de cidadania, e que os policiais eles recebem esses conteúdos avaliativos, inclusive, a respeito dessas disciplinas dentro dessa matriz curricular. No entanto, o que acontece? Os policiais também estão inseridos na sociedade, e inseridos na sociedade, existem representações demonizantes a respeito dessas ditas minorias, que elas vêm da própria sociedade, representações sociais construídas pelos próprios grupos que estão inseridos na sociedade e não foram construídos dentro das academias de polícia tão somente. Talvez dentro de algumas academias de polícia esse discurso seja reproduzido, e a prática também, mas existem alguns grupos sociais que, inclusive, existe algumas alas de até um fundamentalismo religioso que demonizam essas pessoas, demonizam os negros, demonizam as pessoas que cometem algum desvio social, demonizam, inclusive cometendo homofobia, cometendo discriminação contra a mulher.
E esses grupos sociais são grupos sociais que estão presentes na nossa sociedade. E isso não diz respeito somente à polícia. Isso não foi criado dentro da academia de polícia. Isso é uma representação de dentro desses grupos sociais e que muitas vezes alguns policiais, e a gente não pode falar pela corporação inteira, alguns policiais acabam reproduzindo essas situações. E tem um setor da sociedade também muito significativo quando se trata dessa questão, que é a mídia, né, que acaba cumprindo, às vezes, um desserviço. Né? E assim, é notório que, muitas vezes, as posições elas são muito parciais, elas são muito empíricas, elas são muito pouco científicas e, portanto, acabam cometendo pré-julgamentos, né, instituindo-se o preconceito. Bom, essa é uma análise que a gente faz e que grande parte da academia também faz. E aí a gente coloca até essa questão desse papel que essa mídia desempenha hoje, até que ponto isso é realmente um bom serviço ou um desserviço para a sociedade? Joselito, eu gostaria de ouvir você. É preciso entender que o policial é oriundo da sociedade, com as suas virtudes, os seus defeitos, e obviamente há uma formação ainda familiar que pode, de certa forma, influir na sua atuação. Mas o Estado de Pernambuco tem tratado tem sido muito enfático no combate a essa atuação policial quando há qualquer desvio. Nós temos uma delegacia especializada, que é o DECASP, né, que apura essas irregularidades, infrações, desvios de conduta desses policiais, é especializada para o funcionário público, qualquer funcionário público pode ser investigado, e o policial, por ser uma categoria ainda mais exposta, ele passa a figurar em suas investigações em maior número. Mas o importante frisar é que o Estado de Pernambuco, nós falamos aqui em CVLI e citamos o homicídio, a lesão corporal seguida de morte e o latrocínio, mas há um outro indicador que entra nessa estatística, que são os confrontos com a polícia. Então, Pernambuco, além de ter uma taxa muito reduzida dessas mortes em confronto com a polícia, todos esses eventos são registrados como homicídio. Embora haja, por parte do policial, a maior parte das vezes, uma atuação com excludente de ilicitude, ele agiu em legítima defesa própria de terceiros, essa investigação é dirigida com foco em homicídios. É preciso provar que não houve homicídio. E, de fato, o que ocorrera foi uma legítima defesa própria de terceiros. E em relação a esse nosso papel de comunicadores? A mídia ela tem um trabalho importantíssimo na medida em que ela traz para a polícia essa discussão, ela motiva, ela instiga a essa resposta e, de certa forma, a polícia tem atuado fazendo essa escuta, entendendo que a mídia é esse canal de diálogo com a população. O bom seria que nós pudéssemos construir esse diálogo nas ruas, e aí a inserção da polícia, nós temos aí a patrulha escolar, nós temos o governo presente, que são ações que visam a aproximação da comunidade com a polícia. Não tem sido mais uma divulgação do que mesmo uma ação de combate ou de prevenção à violência? Não, eu acho que as ações de prevenção, como já... Eu falo aqui, esse papel da mídia. Da mídia. Na prevenção. Esse papel da mídia não tem sido mais um papel de divulgação da violência do que mesmo é uma forma de contribuir para o combate à violência? Mas eu acho que a mídia... Não haveria nenhum equívoco não nessa forma, já que é uma coisa que é tão banalizada hoje, né? As televisões, as emissoras de rádio, né? Os jornais, eles supervalorizam a notícia, se é que a gente pode chamar isso de notícia, que esteja associada a um crime, que tenha o sangue, né? Que tenha uma vítima. Isso é muito comum, é a prática hoje da comunicação aqui em Pernambuco e no Brasil. Se tu me permite, a mídia, nós temos algumas informações, inclusive aqui, segundo o DataSUS, a participação dos homicídios em relação ao total de mortes violentas aqui no estado não chega a ultrapassar 11%. Então a gente tem um número muito maior, por exemplo, de mortes que são causados no trânsito, por exemplo, que são causados com acidentes de moto. No entanto, ao mesmo tempo que esse apresentador de TV, nós temos uma série de programas de TV sensacionalistas, vamos dizer assim, e que potencializam essa naturalização da violência, como tu estava falando.
ao mesmo tempo que eles potencializam, eles estão vendendo também esses próprios produtos ali. Existe um interesse comercial também dentro desses programas, até para a própria organização do programa. Então, muitas vezes, os temas são tratados sem a menor responsabilidade, quiçá científica, mas a menor responsabilidade do ponto de vista de quais serão as consequências que advirão a partir dessas informações que são veiculadas pela mídia, por esses programas. Inclusive, em algumas pesquisas que nós, lá do grupo de pesquisa lá do NEPS, nós participamos, os próprios delegados e delegadas de polícia colocavam que muitas vezes os jornalistas, o repórter, ele muitas vezes atrapalha a própria investigação, porque ele vai, nessa ânsia de obtenção de informações, ele vai entrevistar um inspetor, ele vai entrevistar ali o funcionário, o trabalhador do IML, o próprio trabalhador que é responsável ali por o maqueiro, e não vai falar com o delegado. E muitas vezes aquelas informações são sigilosas, importantes para a realização do inquérito policial. E para o fechamento do inquérito policial. E no momento que tu vai informando a partir das pessoas que não são consideradas as responsáveis por essa investigação, na verdade, tu está reduzindo o tempo do fechamento do inquérito policial. Ou seja, esse é um desserviço que a imprensa pode realizar. Uhum. Então, ao invés de, por exemplo, existe um padrão, inclusive ético, desses repórteres. E eu não quero aqui demonizar nenhum repórter, mas muitos deles, ao invés de procurarem o delegado ou a delegada de polícia que é responsável pela investigação e são responsáveis ali por tudo que acontece ali na cena do crime, eles vão conversar com um soldado que atendeu a ocorrência, eles vão conversar muitas vezes com um escrivão, eles vão conversar com outros agentes que estão ali envolvidos, mas que podem disponibilizar informações que favorecem muitas vezes o autor do crime e não a família vítima do crime, que está preocupada com a prisão daquele sujeito que é acusado. Nós precisamos fazer mais um intervalo. Lembramos que você pode participar ainda do programa, mandando suas perguntas ou a sua opinião pelo e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter, @opiniãope. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema criminalidade. Participam do programa Gilson Antunes, doutor em Sociologia e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas de Segurança Pública da UFPE. Joselito Amaral, diretor de Polícia da Secretaria de Defesa Social. Nós já temos aqui perguntas, mas no intervalo o Joselito falou que gostaria ainda de fazer uma colocação sobre esse papel da mídia. A questão do papel da mídia está muito ligado à sensação de segurança ou insegurança da população. Então, o que a gente percebe é o seguinte: em 2013, por exemplo, a capital, o Recife, teve uma redução de 60,88% na taxa, que seria homicídios por 100 mil habitantes, de essa redução significativa. No entanto, mesmo naqueles dias em que não ocorrera nenhum homicídio na capital ou na região metropolitana, ainda assim matérias eram veiculadas com latrocínios ou homicídios ocorridos em outras unidades federativas. O que trazia para o telespectador essa amplitude ou essa sensação de insegurança e, notadamente, voltada também para a questão do latrocínio. Joselito, a gente escuta, conversando com algumas pessoas, que dizem que parece que a violência ficou banalizada e é normal, né, haver assassinatos, haver mortes. Se a gente for para os números de Pernambuco, a gente em um ano tem em torno de 3.000, 3.500 mortes. Né, me corrija se estiver enganado. Né, o que me parece assim ser uma coisa estarrecedora. Isso é uma quantidade de pessoas de uma guerra, né, no Oriente Médio. Então, assim, me parece que o número é realmente muito grande. Se você for para o Brasil, né, multiplica isso pela quantidade de cidades que nós temos aí. Mesmo hoje, Pernambuco, tendo um índice de mortes por cada 100 mil, inferior a Maceió, por exemplo, que tem, né, 80, está com 80, que é a cidade mais violenta do país e é a quinta do mundo. Né? Pernambuco na faixa de 39, eu acho que é mais ou menos por aí, né? 39 mortes para
para cada 100 mil, né? Um número acho que próximo 34. 34. Bom, mas assim, o entendimento que a gente tem é que no final, quando a gente chega no final do ano, né, a gente tem uma quantidade muito significativa. É normal esse número? A ONU, ela preconiza o quê? O que seria realmente aceitável para a ONU e para a sociedade? A taxa da ONU é de 10 para cada 100 mil habitantes. Mas é importante, a gente sempre, a cada ano, faz o fechamento do período, desde 2007 até o último ano, o último exercício. E o que a gente percebe é o seguinte: Pernambuco teve uma redução acumulada de 54% na taxa de homicídios, isso no Recife, e no estado uma redução de 32%. A continuar com os índices que nós amargávamos em 2007, nós teríamos mais de 10 mil pessoas mortas. Então é o que chamamos de vidas salvas. Nós temos aí 9.797 pessoas poderiam ter sido mortas nesse período se não houvesse esse trabalho de redução. Agora, obviamente, nós estamos aí retirando toda uma herança de um passado que não fazendo crítica a nenhum governo, muito pelo contrário, mas que não teve a preocupação que teve o governo de Eduardo Campos em encarar de frente esse problema, até porque se envolver com segurança pública nem sempre politicamente era o correto. Mas houve um desafio e uma prioridade nesse sentido, e o que a gente observa é, de fato, um plano exitoso, um plano de redução, que embora não tenha atingido ainda a taxa preconizada pela ONU de 10 por 100 mil, mas que tem aí números relevantes e significativos. É uma ilha de excelência no Brasil. Você observa que o último dado do DataSUS traz que um aumento na taxa em todas as capitais de 7,54%. E nós temos no Recife uma redução de 56%. Gilson, Bom, a pergunta é normal? Ok. Não, nós estamos falando muito e eu acho interessante, nós estamos falando muito desse aspecto dos números e da estatística da criminalidade. Eu queria um pouco para os bastidores dessa estatística. No que diz respeito ao seguinte: era realizado aqui em Pernambuco, foram realizadas 5 edições de um projeto chamado Semana de Visita a Delegacias, que era um projeto de uma instituição internacional chamada Altos, em conjunto com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também a Universidade Federal de Pernambuco, e no qual as pessoas, cidadãos, recifenses, iam até as delegacias, todas as delegacias de polícia da capital, visitavam as delegacias de polícia da capital e respondiam a uma série de perguntas colocadas num questionário que diziam respeito à relação da participação da comunidade com a delegacia de polícia. E o quanto a delegacia de polícia, qual era a qualidade da cidadania produzida e incrementada pela delegacia de polícia. Recife ganhou, as delegacias de Recife ganharam em 2 anos seguidos como as melhores delegacias do Brasil, delegacias daqui da capital, em 2009 e 2010, se não me engano. Ganharam como as melhores delegacias mais bem avaliadas da capital. No ano de 2012, já a delegacia que ganhou foi uma delegacia de Nova Iguaçu, se não me engano, no Rio de Janeiro. Agora, o que foi levantado lá, e até eu comecei a colocar esse assunto, e a oportunidade está aqui com o Joselito, de colocar um questionamento que foi feito à época. E nós não tivemos oportunidade de obter uma resposta a respeito desse questionamento, que é o seguinte: em 2012, não foi uma delegacia de polícia de Recife que ganhou como a melhor delegacia do Brasil, por um dos motivos, que foi o seguinte: havia um rodízio dos delegados dentro das delegacias da capital. Então, para essa instituição, para a Altos, eles não conseguiam entender qual era a lógica na qual trocavam um delegado que já tinha uma relação de proximidade com a comunidade, como a delegacia, como ele está dizendo, da Várzea, e esse delegado foi destacado para uma outra delegacia. E muitas vezes o delegado recebe uma promoção. E isso é muito interessante numa lógica de progressão de carreira. Mas muitas vezes ele ia para a pior delegacia, para a delegacia que tinha os piores indicadores, vamos dizer assim. Ou seja, aquela relação que tinha sido estreitada com a comunidade
aquele vínculo praticamente se perdeu. Então, muitos casos são resolvidos com a participação da comunidade enquanto testemunha do caso. Toda vez que a comunidade se aproxima da delegacia, os casos são resolvidos de maneira mais célere. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria até que o Joselito nos colocasse. Qual o critério para essa mudança de delegados ou de delegadas de uma delegacia para outra? O que está por trás disso? Qual é a lógica? Em 2012, a delegacia da Várzea foi escolhida como a melhor delegacia do Brasil e concorreu com outras unidades policiais de todo o mundo. E esse prêmio foi entregue na Índia. O Bruno Chacon, que era o então delegado da Várzea, hoje, como você mesmo disse, foi promovido. Então, hoje ele é o gestor da CEPLAN, da Central de Plantões da capital. Ele gerencia todas as ocorrências em estado de flagrância que são conduzidas para a Central de Plantões, seja pela Polícia Militar, seja pela Polícia Civil. Agora, num sistema de metas, de avaliação e acompanhamento de desempenho por metas atingidas ou não, essa movimentação administrativa é salutar para qualquer instituição policial. Então, é necessário reconhecer e prestigiar e promover aquele que se destaca, como também é necessário intervir quando aquelas metas e aquela atuação fica a desejar. Então, é necessário que haja isso. Gilson, agora eu queria lançar um desafio para você. Aqui teve duas perguntas que eu já fiz e que você não me deu uma resposta ainda objetiva. Certo. Uma delas foi em relação a se é normal a criminalidade, né, o homicídio, se isso é normal. E a outra questão que ficou lá atrás foi sobre a participação das mulheres também cometendo a violência. Então, o nosso tempo está chegando quase ao final, né? Eu queria que você, de uma forma mais resumida, me trouxesse essas duas respostas. Ok. Bom, desde os primeiros estudos sociológicos, se a gente vai pegar os autores clássicos, como Durkheim e Weber, mas principalmente Durkheim e outros autores da escola francesa, na promoção da sociologia do crime, a gente tem que, em qualquer sociedade, principalmente capitalista, quando Durkheim estava estudando lá em 1888, qualquer sociedade, ela é normal essa taxa de criminalidade, é normal essa taxa de mortes, inclusive, se a gente for comparar... Essa taxa não está muito aberta, não? Que taxa? Não, essa taxa de... Não existia... São em algumas capitais que a gente fala de taxa de CVLI. O indicador, a taxa nacional e internacional é a taxa de homicídios. Então, vamos dizer assim, a taxa de homicídios, ela é normal, essa taxa de homicídios. Agora, o que se busca fazer sempre é uma redução da taxa de homicídios. Porque existe sempre uma situação de... uma desregulação, inclusive, das normas sociais. Então, o que pode ser feito em relação às pessoas, por exemplo, que não cumprem essa ordem social dominante? Então, há uma tentativa de redução dessa taxa de homicídios no mundo inteiro. Agora, não existe, é muito difícil tu encontrar um país ou uma sociedade sem uma taxa de homicídios. Claro que tu vai ter, por exemplo, no Japão, na Inglaterra, taxas de homicídios bem inferiores às taxas encontradas aqui na América Latina, as taxas de homicídios daqui. Agora, essa taxa de homicídio, ela vai ser sempre normal. O que nós procuramos sempre, através das políticas públicas, é reduzir essa taxa. Ou seja, o crime é normal. E a questão da mulher? A mulher está participando? Pronto. A mulher como vítima, principalmente, ela tem se mantido entre 5% e 6%. A taxa da mulher de CVLI é de 5%, 6% enquanto vítima. Enquanto agressora, essa taxa não chega a ser nem a 2% da mulher enquanto agressora. Agora, essa é uma resposta, inclusive, que poderia ter sido dada no início do programa, que diz respeito ao seguinte: quando a gente lança esses números, principalmente esses números absolutos, que dizem respeito ao homicídio, a gente tem também que considerar o seguinte: existem uma localização desses números, existem diversas variáveis, por exemplo, o número, a taxa de habitantes de cada região. Cada taxa aqui no estado, cada região aqui no estado tem uma taxa específica. Algumas ficam um pouco acima da taxa média do estado, outras ficam abaixo.
Por exemplo, a região metropolitana é uma região que ela tem que estar sempre monitorada, porque é uma região que ela está sempre, inclusive, acima da taxa média do Estado. Inclusive para os crimes cometidos por homens e crimes cometidos por mulheres. O interior do Estado, existem algumas regiões no interior do Estado que aparecem também mais crimes cometidos por mulheres em relação à média do Estado. Existem algumas regiões, principalmente algumas regiões localizadas no sertão do Estado. Certo. Tem a pergunta aqui do Gustavo Mendonça, da Boa Vista. Ele pergunta se as drogas fossem legalizadas, haveria uma diminuição no número de assassinatos? Joselito. É uma questão bastante polêmica, né? Nós no estado de Pernambuco, o que observamos é o oposto. Nós tentamos, com esse trabalho de prevenção, nós temos o projeto Atitude, que tenta resgatar usuários de drogas para que não figurem nessas estatísticas dos homicídios ou dos crimes violentos letais intencionais. Mas seria uma questão muito polêmica e posicionarmos agora se efetivamente isso traria uma redução ou não. Eu, na minha concepção, particularmente, acho que não acredito. A interiorização do crime. Antes a gente associava muito mais a criminalidade aos grandes centros urbanos e as cidades do interior, né, os sítios eram tidos como lugares pacatos. Né? Se você está complicada, sua vida está complicada, está tensa na cidade, vá para o campo. E hoje, como que está esse quadro no interior de Pernambuco, Joselito? Nós tivemos um aumento na zona da mata, bastante significativo, mas quando nós afirmamos que é uma política, um plano de segurança pública dinâmico, isso também é observado. Então, nós tivemos a criação de núcleos de inteligência na zona da mata, no agreste e no sertão, e ampliamos as delegacias especializadas que anteriormente atuavam apenas na capital e na região metropolitana para todo o estado. Então, nós criamos em 2013 para 2014, nesse biênio, 25 delegacias de homicídios em todo o estado, fora as da capital e região metropolitana, e mais 3 divisões de homicídios. 2 funcionam na região metropolitana e 1 no agreste. Então, essa especialização na atuação interiorizada, com certeza trará resultados na redução dessa criminalidade violenta. O programa está chegando ao final. Suas considerações finais, rapidinho. Ok. Em relação a essa interiorização, eu acho que também envolve, além, quando tu fala do homicídio, envolve também uma série de outros fatores que podem amplificar, vamos dizer assim, as causas do cometimento do homicídio, que estão entrelaçadas com o modelo de desenvolvimento também. A gente tem, por exemplo, um modelo de desenvolvimento que a gente tem muito claramente lá de Suape, por exemplo, em que alguns municípios, por exemplo, como o município, não só o município de Pojuca, mas o município de Cabo, de Santo Agostinho, o próprio município de Jaboatão dos Guararapes, teve um incremento na sua taxa de homicídios. Inclusive, foi um modelo de desenvolvimento em que muitas situações, inclusive a morte de mulheres, que supostamente... 10 segundos, viu? Supostamente seriam relacionadas com exploração sexual à criança e adolescente, eram mortes que poderiam ter sido evitadas e acabaram ocorrendo muito por esses fatores vamos dizer assim, essa derrocada desse modelo de desenvolvimento. E que nós temos que ter atenção também agora aqui com o Moreno, com essa nova fábrica. Ok. Não cometer o mesmo erro. Muito obrigado pela sua participação. Certo. Obrigado, Joselito. Obrigado. A Opinião Pernambuco fica por aqui. Agradecemos a todos e voltaremos brevemente com o próximo programa.